dia, já estamos ao vivo com o SBT Verdade. Me dê imagens agora daquela moradora em situação de rua aqui na tela do Verdade, porque o assunto continua repercutindo em Ribeirão Preto. Você lembra, ontem nós mostramos com exclusividade aqui na tela do Verdade. Já estamos ao vivo na página do Facebook do SBT-RP, para você participar também. Já vai compartilhando a nossa live. É mais um capítulo dessa polêmica dessa moradora em situação de rua. Para você ter uma ideia, hoje faz 10 dias que ela recebeu o teste aí que foi positivo para o diagnóstico de Covid-19. E ela, de uma forma muito imprudente, um erro absurdo por parte aí da Secretaria da Saúde, ela foi liberada após ser diagnosticada com Covid-19. Isso causou uma grande revolta por parte da população. A prefeitura alegava que tinha dificuldade em encontrar essa senhora. Ontem nós conversamos aí com esse senhor, que é o Ricardo Tostes, que é o presidente da ONG Mudando Vidas. E o Ricardo, que faz um trabalho muito interessante junto aos moradores em situação de rua, e a prefeitura, lógico, na dificuldade de encontrar essa senhora, deveria de imediato ter pedido apoio para essa ONG aí, que sabe onde estão esses moradores e que conhece um a um, porque realiza um trabalho há muito tempo. Muito bem, após a prefeitura alegar que tinha dificuldades em encontrar, o Ricardo deu uma entrevista pela manhã ontem, em meia hora conseguiu encontrar a Cárida, que estava na catedral junto a outros moradores. Ou seja, hoje, após ela ser encontrada, a gente repercutir, ela continua liberada mesmo com o diagnóstico de Covid-19. O teste dela, gente, deu positivo no dia 10 de maio. Desde então, a Carta Fernanda Carlos está nas ruas. Ontem nós mostramos aqui, alguns moradores falaram o seguinte: olha, mas eu vi ela usando banheiro público, eu também usei esse banheiro público. É um caso de saúde pública muito complicado. E qual é a abordagem que a prefeitura está fazendo a essa moradora? Porque a prefeitura alega que não consegue convencê-la a ficar em isolamento. Peraí, gente, nós estamos em meio a uma pandemia, não tem alternativa. A prefeitura tem que colocá-la em isolamento e trazer segurança à integridade dela e de toda a população. Eu sei que esse caso foi denunciado pela OAB de Ribeirão, que afirmou ontem e deu uma entrevista hoje para a gente que entrará com uma ação civil pública contra a prefeitura. Acompanhe a entrevista. Depois da polêmica causada pelo fato de uma moradora de rua ter sido diagnosticada com Covid-19 e não ter sido isolada aqui em Ribeirão Preto, nós vamos conversar com um diretor da OAB aqui de Ribeirão Preto. Isso porque a Ordem vai ingressar com uma ação no Ministério Público, pedindo explicações sobre o tratamento e a situação desses moradores de rua aqui na cidade. O objetivo da OAB nesse momento é cobrar da prefeitura o protocolo de atendimento, não só para esse caso da moradora, mas para todos os demais moradores de rua. Porque o que nós observamos, que pela resposta da secretária de Assistência Social, que nos foi dada pela imprensa, eles só ficaram sabendo da confirmação do caso e daquela pessoa após a comunicação e ação da OAB na sexta-feira à noite. Então nós queremos o protocolo, o que fazer com os próximos casos, como eles serão tratados. E a partir desse documento, a prefeitura pode sofrer algum tipo de punição do Ministério Público? Nós ingressaremos com a ação judicial, então endereçada à Justiça aqui de Ribeirão Preto, cobrando este protocolo, e nesse tipo de ação podemos requerer pena de multa em caso de não informação e até mesmo, numa situação mais grave, sanções de improbidade administrativa. Mas o primeiro objetivo é sabermos qual é o protocolo de atendimento, principalmente para crianças, mulheres e idosos, até porque as informações que obtivemos até agora são somente pela imprensa. A prefeitura não informou à OAB qual é o tratamento para os vulneráveis. Falando em tratamento para os vulneráveis, como é que a OAB se coloca em relação à questão do isolamento, da prefeitura querer isolar essa mulher que foi diagnosticada com Covid-19 sem uma estrutura adequada para isso? O que nós observamos naquele momento é que não há uma equipe técnica preparada para o isolamento. O primeiro a chegar na UPA foi a Guarda Civil Municipal. Ontem, pela imprensa, novamente, a abordagem que foi feita à mulher não foi feita da forma adequada. E sim,
por uma organização da sociedade civil que cuida da Cava do Bosque. Então, como pode ser feito um acolhimento a uma pessoa em situação de vulnerabilidade se não tem a técnica completa, um psicólogo, assistente social? Isso é dever do município, ela não pode terceirizar as suas obrigações. Zé, é dever do município, coloca a imagem dela aqui para mim na tela. Nós repercutimos ontem com exclusividade, inclusive quero a sua opinião na página do Facebook do SBT-RP, porque agora a OAB, na verdade todo esse caso, falando aqui bem aberto com você, viu, população de Ribeirão Preto, e isso pode acontecer na região também, pela prefeitura a gente nem saberia que essa senhora foi diagnosticada com Covid-19, foi liberada, porque quem descobriu tudo isso foi a OAB através de uma denúncia. Aí a Ordem dos Advogados do Brasil foi lá entender como é que está sendo então o protocolo para essas pessoas que buscam aqui fazer o teste de Covid-19. E aí descobriu também que não tem nenhum protocolo de atendimento para essas pessoas. Então, assim, não é uma questão de escolha, gente. Eu não tenho um protocolo. Poxa, peraí, essa moradora em situação de rua, ela foi diagnosticada com Covid-19. Nós estamos em meio a uma pandemia, há de se entender que é tudo novo para todo mundo, mas todo mundo tem que ser tratado da mesma forma. Não de forma discriminatória. Vocês têm noção que há 10 dias essa senhora testou positivo, foi liberada e após a OAB entrar na parada, após a imprensa entrar na parada, a prefeitura agora diz que vai entrar com uma documentação para pedir e obrigar que essa senhora seja isolada. No momento em que foi diagnosticado e que, segundo a prefeitura, houve uma recusa por parte dela em se manter em isolamento, nesse momento é caso de polícia. É caso de Ministério Público, é caso de, na hora, criar-se uma papelada ou um documento de uma condução coercitiva, seja qual for a solução, mas precisa ser dada de uma maneira muito rápida. A Patrícia já está acompanhando aí a página do Facebook, já tem gente falando assim, Silmara, quantas pessoas durante esses 10 dias teve contato com essa senhora? Quantas pessoas que só foi encontrada, e diga-se de passagem aqui, por mérito do Ricardo, que é o presidente da ONG. Porque a prefeitura, nesses 10 dias, em nenhum momento, em nenhum dia, disse o seguinte, nós sabemos onde ela está. Pelo contrário, apenas manda nota para a imprensa falando o seguinte, ela recusou o isolamento. Gente, isso é crime de responsabilidade. Aí a OAB agora vai brigar na justiça para que, de fato, ela fique em isolamento e também aponta negligência na parte da abordagem. A prefeitura tem que fazer uma abordagem assistência social com psicólogo, gente, tem que ser assim. Tem que fazer uma abordagem, necessária mesmo, porque, olha, todas essas pessoas que estão em contato com essa senhora, e outra, olha, coloca em risco a integridade dela, coloca em risco a integridade, a saúde da população de Ribeirão Preto. É um caso muito sério, porque agora o certo, o correto, e eu espero que a prefeitura de fato faça isso, todos os moradores, que inclusive nós mostramos aqui ontem, tem imagens circulando nas redes sociais, que tiveram contato com essa senhora, precisam fazer o teste para a Covid-19. O que não dá mais para tolerar é negligência. Eu estou me cuidando, você está se cuidando e não podemos aceitar uma situação como essa. Isso é caso de saúde pública. Não podemos jogar o trabalho que foi feito até agora para o ralo. Inclusive esse é o tema do Linha de Frente daqui a pouco. Vamos conferir agora os destaques da programação. A casa dela é a rua. Então, quando a prefeitura diagnosticou lá, testou positivo para o Covid-19, vou liberar, vai para sua casa. Ou para onde ela foi? Para a rua. O telhado dela é a lua, é o sol, enfim, gente. Vamos criar aqui a enquete com a sua opinião desse caso que está acontecendo aqui em Araraquara. Essa senhora está solta, viu? Só para você entender, você que está acompanhando agora, essa senhora está solta, é uma moradora em situação de rua. A prefeitura diz que não consegue convencê-la a ficar em isolamento. Em meio à pandemia, em meio ao caos do Covid-19, você acha que a prefeitura deveria obrigá-la a ficar em isolamento? Achar alternativas para isso? Entra lá, facebook.com/SBTRP. Não só a galera de Ribeirão não, hein? Toda a região vai participando, que aqui a gente gosta que o pessoal dá opinião, a gente discutir todos juntos aqui. A Patrícia vai acompanhando, nós vamos lendo aqui, tá? 11h57, vamos acompanhar os casos de Covid-19 na região. Coloca na tela para mim.